Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque... perceba na última frase do texto motivador, antes da frase que ele faz a pergunta propriamente dita. Ele diz que as motos caem praticamente sem resistência do ar. Ora, se as motos caem da mesma altura e a gente pode desconsiderar a resistência do ar, as motos estão em queda livre. Isso quer dizer que em queda livre elas adquirem a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E é exatamente aí que está o segredo. Elas estão em queda livre a partir do mesmo ponto, da mesma altura, com a mesma aceleração. Então, se elas estão caindo à mesma altura e com a mesma aceleração, elas vão gastar o mesmo tempo para chegar no solo, independentemente da massa das motos. Tranquilo? Então a alternativa correta é aquela que diz que as motos adquirem a mesma aceleração durante a queda. Essa alternativa é a letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Olha aí, fera. Na hora que é dado o chute e a bola começa sua trajetória parabólica, no instante do chute, a gente tem força de atração gravitacional. Como a bola ainda está em contato com o solo, tem força normal, e por conta do contato com o pé, a gente tem a força que o pé faz sobre a bola. Agora, no momento que a bola desgruda do pé e do solo, em qualquer ponto da trajetória, imagine a bola aqui, por exemplo, ou a bola aqui, ou ainda, sei lá, a bola aqui, ou mesmo a bola aqui. Em qualquer desses pontos, se a gente for olhar, desprezando a resistência do ar, a única força que está agindo no corpo é a força de atração gravitacional, é a força peso. Então, em todos os pontos da trajetória, antes da bola tocar o solo novamente, a única força agindo sobre o corpo, já que desprezou a resistência do ar, é a força de atração gravitacional, a força peso. Só isso já garante para a gente que a gente saiba que a resposta é vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Eu queria só fazer uma restrição. A força peso não é uma força vertical para baixo. A força peso é uma força radial convergente. Como assim, Ives? Imagina que aqui é o planeta Terra e aqui é o centro do planeta. Se a bola estiver aqui em cima, para esse referencial de observação, a força de atração gravitacional puxa na linha do raio e apontando para o centro do planeta. Se a bola estivesse aqui, por exemplo, a força ia puxar na linha do raio e apontar para o centro do planeta. Se o corpo estivesse aqui, por exemplo, a força-peso ia puxar na linha do raio e apontando para o centro do planeta. Então, a força-peso ela é uma força radial, porque está na linha do raio,
e convergente para o centro do planeta. Essa história de vertical para baixo é só se a gente estiver considerando que o centro do planeta está aqui, ó, e que aqui eu indico para cima como o oposto da gravidade e para baixo aquilo que aponta para o centro. Então, das alternativas, a que melhor explica é a letra B, mas muito cuidado. A força-peso ela é radial e convergente para o centro do planeta, não necessariamente vertical para baixo. Tranquilo? Dentro das alternativas, aquela que concorda com o que está acontecendo, em que fala sobre a força-peso como sendo a única força agindo, é a da letra B e por isso a nossa escolha por ela. Outra coisa, a gente já terminou a questão aqui, a letra B. Mas se ele pedisse para você representar o vetor força, olha ele aqui, e o vetor velocidade, lembre que em cada instante o vetor velocidade é tangente à trajetória. Então esse em vermelho seria o vetor velocidade. Tangente à trajetória. Esse em vermelho seria o vetor velocidade. Tangente à trajetória. Esse em vermelho seria o vetor velocidade. Então, se fosse pedido para representar o vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Já o vetor força resultante, como é a força-peso, está sempre apontando para o centro do planeta. Tranquilo? Ei, fera! Corre lá! Começou novembro e o melhor curso de física da internet brasileira está com 50% de desconto. Isso mesmo, www.fisicatotal.com.br. Em 2018, uma plataforma nova, novas aulas, mas a mesma qualidade de sempre para garantir a sua aprovação. Vamos juntos! Lembre que você pode! Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale μ igual a 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto do mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto que iniciam a frenagem, em que os carros 1, D1 e 2, D2 percorrem até parar a ação, respectivamente. Olha só, fera. Imagina que essa é a representação simplificada do veículo e aqui o sentido do movimento dado pela velocidade v da esquerda para a direita. Se a gente for avaliar as forças que estão agindo no corpo, ele está sendo puxado para o centro da Terra através de uma força de atração gravitacional P. E por conta do contato com o solo há uma força de compressão e isso gera força normal. Como o plano é horizontal, já que a pista é perfeitamente horizontal e esse corpo nem sobe nem desce, essas forças estão em equilíbrio. Na hora que pisa o freio, vai surgir uma força que é oposta à tendência do escorregamento do pneu ou oposta ao escorregamento quando o pneu escorregar. Como o movimento é para a direita, a força nesse caso, que é a força de atrito, vai aparecer no sentido contrário do movimento para a esquerda. Ora, se P e N estão em equilíbrio, a força resultante aqui é a força de atrito, que é oposta ao movimento. Então, eu posso escrever que a força resultante é menos força de atrito. Esse menos aqui indica que a força de atrito se opõe ao movimento.
Pela segunda lei de Newton, eu posso escrever força resultante como massa vezes aceleração, menos força de atrito é μ vezes normal. Ora, como normal e peso estão em equilíbrio, eu posso escrever então massa vezes aceleração é igual a μ vezes, no lugar de n, como n tem o mesmo módulo de P, eu vou escrever m vezes g. Perceba que a massa que aparece aqui dos dois lados pode ser simplificada, e aí eu posso então dizer que a aceleração do movimento é igual a menos μ vezes a aceleração da gravidade. Essa é a aceleração que o corpo vai obter. Ora, mas ele quer falar de deslocamento. Eu tenho aceleração, mas não tenho tempo. Quando não é dado tempo, não é pedido tempo, não perca tempo. Use a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Ô Ives, mas a aceleração não é negativa? Não deveria aparecer menos na fórmula? Não. O menos vai aparecer na aceleração. A fórmula é positiva. Aí quando eu faço mais vezes menos, vai aparecer o menos. Velocidade final, eu quero parar o carro. É 0. 0 ao quadrado. Velocidade inicial, atenção, está em quilômetros por hora, 108 quilômetros por hora. Mas se eu quero resolver isso aqui dando a resposta em metros, eu preciso transformar a velocidade para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Divido por 3,6. Então fica 108 dividido por 3,6. Isso aqui é a velocidade inicial tá ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos μ vezes g. Vou substituir a gravidade aqui por 10. Então fica menos μ vezes 10. Tudo isso vezes o ΔS. Aí olha só, mais vezes menos dá menos 20 μ ΔS. Quando eu mudo para o primeiro termo, fica positivo. 20 μ vezes ΔS é igual 108 dividido por 3,6 dá 30. 30 ao quadrado é igual a 900. Logo, o deslocamento vai poder ser calculado, simplifica 0 de um lado por 0 do outro. Eu tenho 90 dividido por 2 vezes o valor de μ. Pronto. Essa é a expressão que eu preciso para determinar o que é pedido na questão. O deslocamento no primeiro caso vai ser o deslocamento em que o μ é o μ estático, já que a roda não trava e o atrito é máximo. Então, substituindo, eu vou ter 90 dividido por 2 vezes o μ estático, que é 1. Eu vou ter D1 igual a 90 dividido por 2, 45 metros. Então, registre isso aí, porque essa é a primeira distância que ele pediu. A segunda distância é com a roda travada, usando o segundo valor de μ. Então, D2 é igual a 90 dividido por 2 vezes o valor do coeficiente, que é 0,75. Então, D2 vai ser igual a 90 dividido por 1,5. Confere isso aí, dá 60 metros. Agora que eu sei o valor de D1 e o valor de D2, eu vou procurar a alternativa que diz esses valores. Procurando, a gente encontra a alternativa letra A, em que o valor de D1 é 45 e o valor de D2 é 60 metros. A alternativa correta, letra A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel
varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, disponibilizam a potência média de 50 watts. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? Fera, a gente pode encontrar o volume bombeado se a gente souber quanta energia a gente tem disponível. Aí você diz, ué, Ives, por quê? Porque essa energia vai subir uma certa massa de água para o valor da cota da altura do tanque. Então eu vou ter a variação de energia potencial. E a gente pode lembrar que essa massa está relacionada com a densidade da água. Densidade que é massa sobre volume. Então se a gente coloca que massa é o produto D vezes V, a gente vai ficar então que a quantidade de energia que foi usada para deslocar a água para cima é igual a D vezes V, o produto dV é igual a massa, vezes gravidade, vezes a variação de altura. Essa energia foi obtida a partir do coletor solar. A gente sabe quanto é a potência e a gente sabe quanto é a duração. Então eu posso escrever que a energia é igual ao produto da potência média vezes o intervalo de tempo. Agora é só juntar essas duas expressões. Eu tenho então que D vezes V vezes G vezes a variação da altura é igual a potência vezes intervalo de tempo. Só cuidado com as unidades. E atenção, na questão ele não dava o valor da densidade da água, mas na mesma prova existe uma questão sobre uma caixa d'água, onde nessa questão é dado o valor de D. O valor de D, 1000 quilogramas por metro cúbico. O volume V é o que a gente está procurando. E a gravidade G é conhecida, 10, e a variação de altura também é conhecida, 20 metros. A potência, ele diz que no intervalo considerado das 11h30 até as 12h30, tem média de 50 watts. E esse intervalo é de 1 hora. Opa, é de 1. Mas 1 hora não faz parte do sistema internacional, então eu tenho que transformar em segundos. E aí eu preciso lembrar que cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Esse produto aqui transforma de hora para segundos. Olha só, o valor de V, que é o volume que eu estou procurando, vai ser igual a 5 vezes 6, 30 vezes 6, 180. 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 180 mil. Dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Perceba que quando a gente simplifica aqui 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, mais um zero em cima, mais um zero embaixo, 18 dividido por 20 é a mesma coisa que 9 dividido por 10, que corresponde a 0,9 unidades do sistema internacional. Como o comprimento é dado em metros, a área é dada em metros quadrados e o volume é dado em metros cúbicos. Só que a resposta pede o valor em litros. Aí eu preciso lembrar que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Logo, 0,9 vezes 1000 é o volume procurado, 900 litros. E a alternativa que dá esse valor para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano.
Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 watts, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? Para resolver essa questão, fera, a gente precisa lembrar que rendimento é a razão, é a comparação entre a parte útil e a parte total. Então, eu tenho aqui a divisão da potência útil sobre potência total. A potência total, o próprio texto já diz para a gente. O motor, ele é um motor de 200 watts. A potência útil é a que efetivamente realiza trabalho. Então, a gente pode calcular essa potência dividindo o trabalho efetivamente realizado pelo intervalo de tempo de realização desse trabalho. Como o texto está dizendo, diz que ele consegue erguer 80 kg a uma altura de 3 metros no intervalo de 1 minuto. Opa, cuidado! A gente pode calcular o trabalho como uma velocidade, aí a gente vai considerar uma velocidade média, e estando constante essa velocidade média, a gente pode fazer então o trabalho como sendo o trabalho equivalente ao trabalho da força peso, isso dividido pelo intervalo de tempo. Quando a gente substitui, a massa está em quilogramas, que é a unidade do sistema internacional, 80. Show! A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Show! E a variação de altura, 3 metros. Tudo isso unidade do sistema internacional. Só que o tempo ele está dizendo que é 1 minuto. E aí eu preciso lembrar que 1 minuto corresponde a 60 segundos em unidades do sistema internacional. Aí eu trago para cá, olha só, simplifico 0 com 0, eu tenho 80 vezes 3 dá 240, dividido por 6, eu tenho então que a potência útil é 40 watts. Escrever em vermelho para destacar, vou trazer essa informação para cá. E aí, olha só, o rendimento então vai ser igual a 40 dividido por 200. Simplificando um zero, isso é a mesma coisa de 4 dividido por 10, que é igual a 0,2. Transformando isso aqui em porcentagem, basta só multiplicar por 100. 0,2 vezes 100 dá 20%. A alternativa que diz 20% para a gente é a da letra B. B de boazinha, B de tranquila, B de muito fácil essa questão.